Graças a Deus, querido Pastor Alex, mais uma vez aqui, nessa série, a qual a gente está falando sobre lealdade e deslealdade. E eu queria falar hoje sobre os estágios da deslealdade. E o primeiro estágio é do espírito independente. Esse estágio ele age dentro de uma instituição, empresa ou igreja. E como é que esse espírito independente se torna em uma pessoa? É um estágio de dependente que é tão sutil que a pessoa não percebe que ela está sendo um espírito independente. É como se a organização ou a empresa funciona de uma forma, ela quer agir de outra forma. É como uma igreja, o pastor tem a visão da igreja. Deus deu a visão ao pastor. E muitas vezes aquele membro, o discípulo, a ovelha está naquela igreja e ele tem um espírito independente dentro daquele lugar. E o que é que faz isso? Ele se torna um autônomo dentro do ambiente ao qual ele está frequentando ou ele pertence. E esse estágio é tão sutil que ele não pensa que ele está nesse lugar, no estágio de dependência. E o que é que causa isso? Ele não vai aceitar muitas vezes o que o seu líder ou uma empresa ou organização que ele serve dê um comando a uma ordem para fazer algo. Ele só vai fazer aquilo que ele acha o que é certo para fazer. Ele vai cumprir pela metade e não pelo aquilo que é o certo de fazer. Então o espírito dependente ele se torna um autônomo. Ele quer fazer as coisas do jeito dele. É como se um pastor dissesse para ele: vamos jejuar hoje ou amanhã. Ele vai dizer: estava pensando em jejuar sexta-feira, eu vou jejuar sexta-feira. Ele é um espírito independente. E na Bíblia nos fala sobre Joabe, que pertencia ao exército de Davi, e existia Abner, que era contra a Davi. Eles lutavam anos um contra o outro. E a Bíblia diz que Davi chama Abner para gerar uma comunhão de paz entre eles. E Abner vem até Davi e Davi senta e faz o tratado de paz. Só que Joabe, que pertencia a Davi, a ser liderado por Davi, Joabe não aceita no coração dele e ele tem um espírito independente. Ele vai atrás de Abner no caminho e traz Abner como se Davi tivesse chamado. E o que acontece isso? Acontece que ele vai e mata Abner, sem a permissão de Davi, porque ele tinha um espírito de independente. Ele se tornou autônomo no reinado de Davi. E isso está lá no livro de 2 Samuel 3,26 e diz assim: Joabe, retirando-se de Davi, enviou um mensageiro atrás de Abner e o fizeram voltar desde o poço de Sirá, sem que Davi o soubesse. Voltando, pois, a Abner a Hebrom, Joabe o levou à parte na entrada da porta para lhe falar em segredo e feriu ali pela quinta costela. E morreu por causa do sangue de Azael, seu irmão. O que Davi, depois ouvindo, disse: inocente sou eu, e o meu reino para com o Senhor, para sempre, do sangue de Abner, filho de Ner. Ou seja, toda pessoa que tem um espírito de dependente, ele sempre quer pensar o que ele acha que tem que fazer, e não que o seu líder, uma empresa ou organização já tem a visão e tem que ser. Então cuidado com pessoas que têm um espírito dependente. São pessoas que precisam ser curadas, porque se ela não ser curada, ela pode te trazer um dano. Ela pode trazer um dano para o ministério, ela pode trazer um dano para a empresa ou para a organização, porque esse espírito independente pode trazer algo ruim para o lugar ou para algumas pessoas. O segundo estágio é o estágio da ofensa. Em Mateus 24 vai dizer: nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros,
e uns aos outros se odiarão. O texto de Mateus está dizendo que toda pessoa que vai ter uma ofensa ou vai ser ofendido, ela vai trair um aos outros. Ela vai ser escandalizada. Por quê? Porque ela vai ver que algo possa ser que foi julgado injusto. Então ela vai tomar como um escândalo e ela vai se ofender. E ela vai odiar uns aos outros. Ela vai odiar alguém porque não agiu conforme deveria agir. Isso se torna um espírito de ofensa. E Absalão vai profundamente ser machucado 2 vezes. Absalão, filho de Davi. Por quê? Porque Aminon estrupa Tamar, a sua irmã. E Absalão fica revoltado dentro dele, esperando seu pai corrigir conforme a lei deveria ser corrigida. E a lei lá em Levítico, capítulo 20, 17, vai dizer assim: e quando o homem tomar sua irmã, filha de seu pai, ou filha de sua mãe, e via a nudez dela, e ela vê a nudez dele, topeza, portanto, serão extirpados aos olhos dos filhos do seu povo. Descobriu a nudez da sua irmã, levará sobre si a sua iniquidade. Ou seja, Absalão esperou Davi exterminar Aminon pela atitude que ele fez com sua irmã, estrupando sua irmã. E Davi se omitiu. Davi não cumpriu o que a lei de Moisés diz. E Aminon ficou revoltado e começou a odiar o seu pai. Começou a se escandalizar dentro dele. E ele não concordou com a atitude do seu pai. E ele ficou odiando seu pai pela atitude que não exterminou Aminon porque estrupou a tua irmã. Então, querido, feridas e ofensa conduz pessoas à deslealdade. Então Absalão começou a ser desleal com seu pai a partir daquele momento, porque ele se sentiu ofendido. Então dentro dele estava um estágio de ofensa. O terceiro estágio é da passividade. Em Jeremias 48:10 vai dizer assim: maldito é aquele que fizer a obra do Senhor fraudulosamente, e maldito é aquele que retém a sua espada do seu sangue. Ou seja, Jeremias está dizendo que você não é para fazer a obra de Deus por fazer. Você é para fazer conforme Ele te chamou para fazer. E toda pessoa que tem um espírito de passividade são pessoas que muitas vezes foi ferida. E o que acontece com isso? Ela vai se negar a servir organização, empresa, ou pessoas, ou igreja, em alguma área que ela foi ferida. Então ela vai criar um estágio de passividade. E que estágios são esses? Esse estágio é como se algo que ela já foi ferida está acontecendo e precisa que ela seja ali uma pessoa voluntária a estar sendo executada aquele trabalho. Ela vai dizer: eu não quero nem participar, eu não quero nem me envolver com isso. Então ela está dizendo: eu não quero nem problemas mais, porque eu já tive problema com isso. Essa pessoa tem um estágio de passividade. É como se tivesse uma reunião para falar de alguma coisa. Ela vai dizer: eu não quero nem participar disso, porque eu fui ferido já, parecido a essa mesma reunião que está sendo acontecida. Ou se chama ela para fazer alguma coisa em algo que ela foi fazer e ela foi ferida por alguém. Então ela se torna um estágio de passividade. E esse estágio de passividade, ela se omite de fazer aquilo. E o que acontece com ela ou com ele? Ele passa a ser agora um espectador. Ele olha em tudo, ele vê tudo e agora se torna crítico. Ele não faz, mas critica aquele que está fazendo. É porque no fundo, ele queria fazer, mas conforme as feridas que ele tiveram no passado, não foi curado, ele criou dentro dele um estágio de passividade. Muitas vezes ele está em algum momento participando de alguma coisa, você pergunta a opinião, ele diz: eu não quero nem opinar, eu prefiro ficar no meu canto, para que isso não venha gerar problema para mim. Estágio de passividade. E essa pessoa, ela se torna crítica. A qualquer momento
ela quer ver uma falha sua, para ela criticar, para ela te decepcionar e fazer com que as pessoas vejam a sua falha. Porque toda pessoa que é passiva, ela vai ter tempo de ser um espectador, de ficar olhando os erros, para criticar a pessoa que está fazendo. E isso aconteceu também com quem? Com Absalão. Em 2 Samuel 13:28 vai dizer: e Absalão deu ordem a seus servos, dizendo: tomai sentido quando o coração de Aminon estiver alegre do vinho, e eu vos disser: feri Aminon, então matareis, e não temais, porque porventura não sou eu que estou te dando ordem? Esforçai-vos e sede valente. Ou seja, toda pessoa que tem um estágio de passividade, ela sempre dela vai procurar falha para ela ali estar criticando ou matar aquela pessoa emocional ou física, porque ela não aceita, ela não quer. Absalão ficou 2 anos dentro do seu coração com raiva do seu pai e do seu irmão, mas em nenhum momento ele falou mal do seu irmão e nem do seu pai, mas ele esperava uma oportunidade para matar o seu irmão Aminon. Assim é que tem um espírito de passividade. Ele está dentro da organização, ele está dentro de qualquer empresa, ou ele está dentro da igreja, ele está esperando só uma falha para ele tentar degredir aquela pessoa ou tornar em público o erro daquela pessoa, porque no fundo ele é um espírito de passividade. Cuidado com toda pessoa que se omite, cuidado com a pessoa que não dá opinião, cuidado com esse tipo de pessoa, porque ela tem um estágio de passividade. Que Deus abençoe. Essas são as características de alguns estágios de pessoas que são desleais em uma organização, empresa, amizade ou igreja. Então fique atento. Esses são os estágios da deslealdade. Deus abençoe a sua vida e a tua casa.